Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as obras literárias para o vestibular da Unicamp 2022. Lembrando que são leituras importantes que devem entrar na rotina de estudos ao longo do ano. 10 livros serão cobrados. Autores clássicos como Machado de Assis, Olavo Bilac e Fernando Pessoa, passando pelo primeiro documento histórico do Brasil, redigido por Pero Vaz de Caminha. E ainda a romancista Lígia Fagundes Telles. Mas não para por aí, não. Temos Racionais MC. É uma lista grande. E para destrinchar tudo isso, explicar todas essas obras para a gente, nós temos hoje uma especialista no assunto, a Lu Cunha. Seja muito bem-vinda, professora Lu Cunha. Olá, Malu! Olá, pessoal! Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito bem. A Lu é professora de literatura e análise de texto, ou seja, conhece tudo. Então, Lu, eu queria começar te perguntando o seguinte: nós estamos aí diante de uma empreitada e tanto, né? São 10 livros para a Unicamp também, e aí por onde começar? Então, Malu, são 10 livros, mas, por exemplo, Sonetos do Camões, a Unicamp, ela exige que o aluno, o candidato, né, ele leia, na verdade, um número específico de sonetos, não são todos os sonetos de Camões. Então, no site da Unicamp, tem lá um link que leva o candidato aos sonetos que devem ser lidos. Então, a média de 20 sonetos. Então, não é assim, é um livro? Mas assim, são sonetos. Você lê 20 sonetos sendo bem boazinha em 2 dias. Não é? Agora, entender é capaz de você levar mais de 2 dias, mas pelo menos você consegue ler. O livro da Lígia Fagundes Telles, que você falou, que é aqui, ó, Seminário de Ratos, vamos pegar aqui já, não é para ler o livro inteiro, é para ler só o conto que se intitula Seminário dos Ratos, que é justamente o último, que é um continho rápido, Malu, ele tem 20 páginas, mais ou menos, né? Nem isso, então não é um livro, então isso também já acelera o processo de leitura, não é? Agora, existem algumas obras aqui que dão trabalho. Então, por exemplo, O Marinheiro, do Fernando Pessoa, é uma peça de teatro, mas ela é muito devaneante, né? Então, assim, você lê, mas você vai ter que ler de novo, porque você não vai entender da primeira vez, porque ela realmente ela é muito abstrata, ela vai muito na linha ainda de começo do século XX, ainda muita influência do simbolismo. Então, assim, é um texto curto, mas leva tempo para entender. As outras obras, né, por exemplo, o Racionais. Racionais, você pode até ouvir Racionais. Né? Você põe lá e vai ouvindo, né, o Sobrevivendo no Inferno. Então, também é curtinho. Então, assim, olha, Sonetos do Camões, Sobrevivendo no Inferno, Seminário dos Ratos e O Marinheiro, e a Carta de Caminha também, né, são leituras rápidas. Tá bom? As outras é que são um pouquinho mais lentas. Agora, quais são as obras de leitura obrigatória que entraram este ano? Esse ano entrou Tarde, do Olavo Bilac, e o Tarde é um problema, Malu, porque é para o candidato ler todos os poemas do livro Tarde. Então, é mais extensa essa leitura. Então, Tarde é novidade. Seminário dos Ratos, no ano passado a gente teve um problema por causa da pandemia. A Unicamp, ela tinha uma lista, aí ela reduziu essa lista. Então, o Seminário dos Ratos já era para ter sido cobrado no ano passado, mas entrou agora, tá? Niquete, que é um livro, não sei se você leu, Malu, é da Paulina Chiziane, é uma moçambicana. Ai, Malu, tem que ler. Tem. Nossa, já vou anotar aqui. Tem que ler. Aliás, o meu Niquete sumiu. Ele está em algum lugar do passado aqui. Não é? Mas o Niquete é uma obra moçambicana, então é nova. Machado de Assis, Bons Dias, são crônicas publicadas no jornal. O pessoal que é fã do Machado de Assis, assim, eu diria que Bons Dias tem umas crônicas chatas. Tá bom? Né? Tem umas que realmente cansam. Lu, mas tem que avisar mesmo que são chatos, porque de repente já facilita a vida do aluno, do candidato também, né? Ele já vai ali, olha, o que tem que aprender aqui, né? Eu acho que é por aí o caminho, né, Lu?
Lê rapidinho, né, porque são crônicas, então é um texto rápido de ser lido, mas tem umas ali que perturbam um pouquinho. Não são difíceis, são chatas algumas, né? O pessoal aí que é machadiano vai zombar de mim depois, mas, sinceramente, eu acho que punham Memórias Póstumas de Brás Cubas, um Dom Casmurro, né? Que são geniais, ou então até contos do Machado, mas tá lá, bons dias, não vamos reclamar. E a Carta de Caminha, tá? Então, os novos desse ano, repetindo, Tarde, Seminário dos Ratos, Niquete, Bons Dias e a Carta de Caminha. Essas são as obras novas. E elas têm mais chance de cair na prova? Malu, isso é imprevisível, é mais ou menos como acertar os números da Mega Sena. Quase igual. Existem teorias. Então, tem o pessoal que tem a teoria de que, se o livro não cair o ano passado, ele cai esse ano. Ou então tem o pessoal que tem a teoria do, se o livro foi pedido na primeira prova, na primeira fase, né, do vestibular, ele não é pedido na segunda fase. Isso é tudo teoria da conspiração, tá? Porque essa lógica, há muitos anos, ela realmente existia. Não é? Mas, de uns tempos para cá, sinceramente, pode cair o livro novo, pode cair o livro que já está na lista há um bom tempo. Isso é imprevisível. Acredito que não sei, e aí vem aquela coisa da gente, né, meio premonição, né? Acredito que dos livros que entraram nesse ano na lista, acho que vai aparecer um soneto do Olavo Bilac, não deve ser o mais difícil, se bobear o Língua Portuguesa, né, Última Flor do Laço, Inculta e Bela, És há um tempo, Esplendor e Sepultura, que todo mundo conhece, todo livro didático tem. Acredito que vai cair, então, um soneto do Bilac, como na parte de análise textual, porque, na verdade, o que eles pedem mais é análise do livro e análise do texto. A Carta de Caminha, Malu, ela pode conversar muito com história. Então, talvez até apareça a Carta de Caminha na prova de história. Não é? Tá. Pode ser, né? Porque tem ali dados que são muito interessantes. Aliás, a Carta de Caminha, para quem nunca leu, na verdade, vou ser muito sincera, eu nunca tinha lido a Carta de Caminha inteira, eu tinha lido fragmentos, né? Ao longo da minha vida, sei lá, um pedaço aqui, um pedaço ali. E agora, nesse ano, eu li a Carta de Caminha toda. E, assim, é muito interessante, a gente percebe que o Caminha, ele escreve bem, né? E tem momentos em que você percebe que ele é meio ingênuo, mas tem momentos que você percebe que ele já está ali apresentando alguns elementos que são significativos para o rei Dom Manuel, que é para quem ele escreve a carta, né? Então, talvez a Carta de Caminha possa até aparecer na parte de história. E o Niquete, Malu, eu acho que vai ser o ano de Niquete, porque é uma obra nova, inclusive até, acho que até março, não havia o livro no Brasil, a editora não tinha colocado à venda, depois colocou, e eu acho que vai ser o Niquete, porque o Niquete ele mexe muito com o universo feminino, né? E eu acho que dá questões excelentes, né? É claro, é uma outra cultura, né? Saúde, não é uma cultura. Lu, mas eu queria entender dessa carta de Caminha, qual é a importância literária que ela tem? Bom, veja, quando o Caminha escreve a carta, né, 1500, certo? Dos dias que ele esteve aqui no Brasil. Então, de 25 de abril até 1º de maio, né? Porque no dia 2 eles vão embora. Então, a carta, ele fala na carta, olha, amanhã estaremos indo embora, tá? Mas ele não escreve a carta do dia 2. A Carta de Caminha, em termos literários, ela tem, o Caminha, ele trabalha uma linguagem que segue o padrão vivido em Portugal na época. Qual era o padrão? O que Portugal vive quando o Brasil vive, digamos aí, os seus primeiros anos de vida, né? É o classicismo. Então, a linguagem do Caminha, ela é uma linguagem clássica. Então, você tem um texto muito bem escrito, né? O Caminha, realmente, ele é muito sensível no uso de algumas palavras, e tem situações na carta em que o Caminha tenta comparar coisas, né, que existem aqui no Brasil, que ele está vendo, e que lá em Portugal não tem. Então, por exemplo, tem uma passagem que ele fala do urucum, e para fazer com que o rei Dom Manuel imagine o que é o urucuzeiro, né, e o urucum, ele fala, olha, é meio parecido com o castanheiro. Então, ele vai fazendo esse jogo de comparações para que, de uma certa maneira, quem ler a carta faça uma imagem mental do que ele está encontrando aqui no Brasil.
e bem a perspectiva de que o Brasil é o Éden, né, o paraíso, encontramos o paraíso, com índios, mas é o paraíso. Então, a linguagem é muito interessante, o estilo do Caminha é muito rico, não chega a ser um Camões, mas para ser um escrevente do rei, né, ele faz um bom trabalho. Agora, eu queria falar um pouco mais do Olavo Bilac, né? Como é que é a relação do Olavo Bilac com os modernistas? Não sei, queria pensar um pouquinho sobre isso junto com você, Lu. O Bilac é o grande príncipe dos poetas brasileiros, né? Aliás, eu brinco com os meus alunos, eu digo que o Brasil é uma monarquia, né? Porque o Bilac é o primeiro príncipe, depois vai ter o segundo príncipe dos poetas, aí vai ter o rei do futebol, a rainha dos baixinhos, né? Então, a gente vive aqui o clima monárquico. Mas o Bilac, ele escreve muito bem, né? Então, não foi à toa que ele ganhou o apelido, né, de príncipe dos poetas. A partir dos modernistas de 22 é que o Bilac vai ser massacrado. Então, essa aversão que as escolas também apresentam, tem muito professor de literatura que fala assim, o Bilac, achei o meu niquete. Mas não era isso que eu queria agora o Bilac. Então tem o pessoal que fala assim, o Bilac é horrível, o Bilac é péssimo, o Bilac é isso aqui. Vejam, vamos pensar uma coisa. O Olavo Bilac é um poeta parnasiano. Tá? O que os parnasianos queriam? Eles queriam fazer uma literatura perfeita, a tal da arte pela arte. Quer dizer, a poesia vai ter valor só por ser poesia. Ela não vai ter um valor porque ela denuncia a sociedade, como, por exemplo, faziam os realistas na mesma época em que os parnasianos compunham os seus textos, né, parnasianos. Então, assim, enquanto o realismo, o naturalismo tem essa preocupação social, os parnasianos têm uma preocupação meramente estética. Então, é isso que eles querem fazer. Eles querem fazer uma arte perfeita. Bom, se eles se propõem a fazer uma arte perfeita, a gente tem que avaliar a qualidade do trabalho deles naquilo que eles se propõem a fazer. Então, naquilo que eles se propõem a fazer, os parnasianos são excelentes. O Bilac é maravilhoso, tudo bem? Seria mais ou menos o equivalente assim, você, Malu, você é uma jornalista, uma excelente jornalista, mas é uma péssima advogada. Mas, puxa, você se propôs a ser o quê na vida? Jornalista. Então, você faz aquilo que você se propõe a fazer muito bem. Então, o Bilac também faz muito bem essa poesia técnica, não só técnica, né, no sentido de métrica, rima, ritmo e um vocabulário bastante sofisticado, mas também no aspecto temático. Então, é comum o pessoal falar, o parnasianismo ele é um movimento racional, mas eu tenho poesias do Bilac que são muito ligadas à emoção. Na verdade, Tarde, né, são as poesias do fim de vida do Bilac, então ele já está meio depressivo, meio triste, meio melancólico, então as emoções aparecem muito nos sonetos. E aí o que aconteceu? Os modernistas de 22, né, desceram a lenha nos parnasianos. E isso criou essa ideia de que o parnasianismo é um lixo. Ele não é um lixo. Ele é excelente naquilo que ele se propõe a fazer. Uma poesia perfeita, tecnicamente perfeita, e com aquela temática que volta à mitologia clássica, né, que volta lá atrás, na antiguidade clássica, de uma maneira geral. Agora, eu queria entrar no mérito também dessa obra moçambicana, né? E queria entender, Lu, e até para as pessoas que estão nos assistindo, saber da relação, do contexto de Moçambique com o Brasil. Quer dizer, tem realidades aí, quando você fala dessa questão da mulher e tudo, essa obra carrega uma relação com o Brasil? Niquete, uma história de poligamia, tá? A narrativa é toda feita pela personagem central, que se chama Rami, o nome dela é Rosa Maria, mas o apelido é Rami. Ela vive no sul de Moçambique, ela é do sul de Moçambique, onde você tem uma influência muito forte do catolicismo. E ela é casada com um policial chamado Tony, e o Tony, ele é polígamo, então ele tem a Rami, que é a esposa oficial, né, legalizada lá nos papéis, e ele vai ter as suas outras mulheres, tá bom? A poligamia, ela embora, né, não seja legalizada em Moçambique, ela existe, tá? Ela existe. E se a gente pensar nesse aspecto de poligamia,
Aqui no Brasil, a gente também tem algumas pessoas, né, que não se contentam em ter uma esposa só e acabam tendo outras. Então, dá para a gente fazer o vínculo. As realidades do livro são realidades muito de século XX em relação à situação da mulher. Então, por exemplo, a mulher, ela é subjugada, ela está sob o domínio masculino, né? Inclusive no livro tem uma passagem que o livro diz que para Moçambique, quanto mais mulheres o homem, quantas mais mulheres o homem tiver, mais ele é homem, né? Então, essa mentalidade a gente também tem no Brasil, infelizmente, a gente também tem essa perspectiva. Em termos de denúncia social do papel feminino na sociedade moçambicana, nós no Brasil estamos um pouco à frente. As mulheres no Brasil, elas têm um pouco mais de direitos, né? Elas são um pouco mais respeitadas. E, pela narrativa da Paulina Chiziane, isso em Moçambique é algo muito menor do que o que a gente tem aqui. Se você for pegar a história de Moçambique, né, se você for estudar, você vai ver que realmente a mulher está sempre num plano inferiorizado, né, é quase que um adorno. E o livro ele traz para a gente algumas tradições moçambicanas que quando eu li o livro, eu fiquei assustada, né, com algumas tradições. Então, por exemplo, e isso lá existe, né, o tal do cutinga, né? O que é o cutinga? A mulher fica viúva e ela vai passar por todo um ritual tradicional em que ela vai ter os cabelos rapados, ela vai perder todos os seus bens, porque é um ritual de purificação. E nesse ritual de purificação ela acaba sendo sexualmente entregue ao cunhado, né, ao irmão mais velho do falecido, ou a um parente mais velho do falecido, para que haja essa purificação. Isso para nós, né, é realmente assustador. Né? A gente não tem isso no Brasil. Mas para Moçambique, isto é uma tradição que deve ser levada em conta. Mas a Paulina Chiziane vai criticar isso. Né? Ela vai colocar em questionamento muitas das tradições moçambicanas. Né? Então, é um livro que, no sentido de a gente perceber o papel da figura feminina na sociedade moçambicana, a gente percebe que é um papel realmente fica muito fraco, né, em termos de importância da mulher na sociedade moçambicana. Isso está mudando, né, e espero que mude mais. E aqui no Brasil a gente tem uma diferença, a gente já está um passo à frente, ou meio passo à frente, né, porque a gente já tem muito para batalhar para conseguir melhorias de condições das mulheres no nosso país. Mas eu acho que, de qualquer forma, né, Lu, à medida que ela coloca em evidência essa questão da mulher, né, esteja onde estiver, e aí lembro das mulheres afegãs e tudo mais, né, que estão aí na ordem do dia. Então, independente da escala, né, Lu, trazer a questão da mulher do ponto de vista universal também. Ela pega um polo, mas também pode levar isso para a questão universal da mulher, né, Lu? Sim, sim. É a realidade da mulher. Isso fica bem interessante, né, essa relação que você fez com as mulheres afegãs. A gente está vivendo, né, nesses 2 últimos dias toda aquela situação no Afeganistão e toda aquela denúncia, né, e promessas, né, de que as mulheres vão ter mais espaço e coisas do tipo. Só que a gente não vive de promessa, a gente vive de concretização. Então, elas precisam ser concretizadas. Os direitos das mulheres devem ser concretizados. É muito curioso que no livro Niket, a mulher tem muitos deveres, né? Então, é o dever de cuidar da família, de cuidar dos filhos, mas não tem direitos, ou tem pouquíssimos direitos, né? E essa é uma realidade que a gente vê, assim, no mundo. É que, como você perguntou em relação ao Brasil, a gente está falando de Brasil, mas em relação ao mundo, sim, é a situação da mulher no universo. Eu acho que e o livro é muito interessante. E, literariamente falando, agora, assim, esse viés mais temático, é um livro cheio de metáforas, é um livro cheio de ironias, né? Ela cita, por exemplo, alguns ditados populares moçambicanos, ela cita Simone de Beauvoir, né? O segundo sexo. Então, assim, tem algumas... tem uma coisa genial, Malu, você vai adorar. A Rami, ela tem um espelho no quarto dela e ela conversa com o espelho. Né? E o que ela vê no espelho? A imagem dela. Mas é o duplo, né? É o que a gente na literatura chama de duplo. Inclusive o espelho chega a dizer verdades para ela, que ela não acredita, né? E isso a gente liga aos contos de fadas, né? Só que no conto de fada, lá da Branca de Neve,
a bruxa só ficava perguntando, né, se tem alguém mais bonita do que eu. A Rami faz outras perguntas para o espelho, não é? Então dá para fazer essas relações também com o conto de fadas, que no caso da história de Niket, é um conto quase de horror, né, pelo que a Rami vive naquela circunstância. Nossa, está anotado aqui na minha listinha que esse eu não tinha. Eu acho que eu já vi uma entrevista com a autora, mas eu não li o livro, então já tem uma listinha aqui, Lu. Vou te colocar, você vai gostar. Ô, Lu, outra coisa. Outro dia eu estava relendo o Machado de Assis, viu? E eu Que você achei. leu? Ai, Dom Casmurro. Ai, gente, que coisa! Mas é tão bonito, né, Lu? Sabe, assim, comecei a ler, estava em meio a outras leituras. Falei, eu vou ler o Machado de novo, né? E foi tão gostoso. E eu sonhei com o Machado de Assis, oh, meu Deus. Mas você sabe, Malu, que quanto mais você lê Machado de Assis, mais você se impressiona. Nunca você faz... Claro, isso na literatura de uma maneira geral. Mas o Machado é tão rico que quando você faz uma segunda, terceira leitura, você fala assim, não, eu não vi isso. Como é que passou? É verdade, Lu, é verdade. E você sabe que dessa vez que me chamou a atenção, algumas palavras, e como que eu não percebi essa palavra antes? Como é que essa palavra não entrou para o meu vocabulário? E eu fiquei assim, sabe assim, acho que o que eu senti, já tinha lido, obviamente, mas parecia uma leitura nova, uma leitura que eu não conhecia. E o Machado, acho que é o poder do Machado mesmo, né, que faz isso com a gente, né, Lu? Essas camadas da leitura, né? É o poder dos grandes escritores, sabe, daquelas pessoas. Eu costumo dizer para os meus alunos que existem autores que são muito bons, existem aqueles que estão acima, mas muito, muito acima dos bons que ninguém alcança. Não é? O Machado é um exemplo. Na prosa, é o Machado. Na poesia, eu costumo dizer que Camões, Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade. Eles estão, assim, maiores são os outros, porque eles estão muito acima, anos à frente dos maiores. Aí o Drummond... Bom, Lu, se deixasse, a gente ia ficar aqui até a tarde só falando dos grandes, né? Agora, Lu, eu queria que você falasse, assim, já que nós estamos tocando no assunto do Machado, de Bons Dias, né? Eu queria que você me ajudasse a destrinchar como é que o candidato pode ler isso, como é que fica o entendimento para ele, como é que ele pode facilitar esse processo? Olha, o mundo, ele se movimenta, as coisas se tornam mais tecnológicas, mas alguns comportamentos humanos são exatamente os mesmos. Algumas situações que nós vivemos hoje são situações semelhantes às vividas pelas pessoas no século XIX, no século XVIII, no século XVII. Se bobear, eu chego até o tempo das cavernas, né? Então, algumas coisas não mudam. Então, o que o vestibular deve pegar em termos das crônicas do Machado são algumas crônicas que tenham vínculo, não é, com o que a gente vive ainda, ou eles podem pegar alguma crônica e mostrar, olha, nesta época era da maneira X e hoje é da maneira Y. Então, teve uma mudança, teve uma alteração. Não haverá, eu não acredito nisso, uma questão crua, assim, olha, na crônica X do... Não. Eles vão colocar um fragmento. A prova ela é muito embasada em textos extraídos, claro, tem uma parte de análise de textos na prova, que vem textos de jornais, vem textos de revistas, às vezes vem quadrinhos para serem analisados, mas eu não estou falando disso, estou falando da parte de literatura. Então, na parte de literatura, eles devem colocar algum fragmento, e às vezes tem crônicas, eu acho difícil eles colocarem inteira, né? Eles vão colocar um fragmento da crônica, fazem uma apresentação, colocam um fragmento e vão embasar as questões naquele fragmento. Então, não vai ter muita dificuldade. Né? Acho que a dificuldade maior é ler agora. Né? Eu acho que na hora da prova eles não... Porque vai estar lá o texto, não vai ser uma questão assim, sabe, nua e crua. Olha, Bons Dias, crônica 2. Não vai fazer isso. Agora, das obras antigas da lista, você arriscaria um palpite aí da que tem mais chance de aparecer na prova da Unicamp? Bom, o Marinheiro, o Marinheiro já caiu ano passado, não significa que não possa cair esse ano de novo, tá? Já falei isso e eu insisto nisso. Mas o Marinheiro o texto do Marinheiro, ele é muito, muito difícil. Não é? É muito difícil. Uma vez eu assisti a uma live de uma pessoa lá da Unicamp que falou, né? Na lista da Unicamp, do ano passado. Não, os candidatos têm que ficar despreocupados, porque a lista tem livros
fáceis. Não tem. Tem o marinheiro, que é difícil, tá? Mas assim, Malu, eu acredito muito, e isso é chutômetro, né? Ah, me lembrei de uma coisa, eu já falo. Mas dos velhos, o Ateneu. O Ateneu. Tá? Porque o Ateneu é bem denso, bem interessante, né? Um narrador em primeira pessoa, que é o Sérgio, que vive num microcosmo, né? Ele vive num colégio interno, um colégio interno que é um colégio só de meninos, no caso, e ele vive ali, né? As situações são muito semelhantes às que todo mundo vive na sociedade. Então, assim como você se movimenta na sociedade economicamente, politicamente, amorosamente, o Sérgio, no Ateneu, ele também vai ter esse tipo de movimentação dentro daquele pequeno mundo que é a escola. Então, o Ateneu eu acho que é interessante. Agora, uma coisa que a Unicamp pode fazer é uma questão comparativa entre aqui, ó, Júlia Lopes de Almeida, A Falência, tá, que é uma obra do século XIX, e Niquete. Porque aqui eu também tenho nessa obra a questão da mulher, né, a questão do poder feminino, né, sendo subjugado pelo domínio masculino, mas no fim das contas quem manda é a mulher. No Niquete também, eu só não vou contar o fim, tá? Ok? Não vou Acho bom. Acho bom. Ô Lu, agora pensando assim, tudo isso que a gente falou, né? Você tem aí uma tarefa, né? Uma empreitada, como eu chamei, para o vestibular da Unicamp. Como é que você orienta os seus alunos de como é que são anotações, assim, vai acertando, vai lendo, olha, isso aqui lido, faz um fichamento. Qual é a orientação que você dá aos seus alunos? Na verdade, o que a Unicamp quer é que você não só leia, mas você entenda o que você leu. Então, você tem que entender. Como é que a gente faz? Cadê o... Isso vai dar para ver, né? Eu sempre tento mostrar e nunca consigo. Dá uma olhadinha aqui no meu Niquete. Não sei se vai dar, mas vamos lá. Todo rabiscadinho. Tá vendo? Tá? Todo. Você pega qualquer livro meu aqui, tá? Livro que é aquele que a gente compra, né? Ou aquele que a gente não leu e fica na estante, enfeitando a estante, né? Então, assim, você tem realmente, ó, vou dar uma olhada, ó, eu faço anotações, tá vendo? Okay? Então, assim, você tem que, se o livro for seu, né, já vai lendo e já vai fazendo anotação, já vai grudando uns post-its da vida nele, você vai estudando o livro. Ler e grifar, né? Essa semana mesmo eu postei numa rede social um videozinho falando isso. Como é que você lê? Você lê com o seu dedinho? Você fica passando dedinho assim, e acabou? Não! Mas você tem que pegar um lápis, pegar uma caneta e riscar o livro e fazer a anotação. Se não puder fazer no livro, faça um fichamento numa folha à parte, num caderno à parte. Principalmente porque, Malu, quando chegar novembro, muita coisa que você leu agora, em agosto, vai estar empoeirada na tua memória. Você vai ter que tirar a poeira dessa memória. Então, como é que você faz isso? Você vai pegar o livro para ler de novo? Não, porque não dá tempo. Então, você pega as suas anotações. E quando você estiver lendo as suas anotações, você lembra por que você anotou aquilo. Você lembra até onde você estava quando você anotou aquilo. A caneta que você usou para anotar aquilo. Então, volta a leitura inteira como se ela tivesse acabado de ter sido realizada. Tá? Então, tem sim que anotar e fazer um fichamento e pensar, né? Nossa, aqui ela está falando tal coisa. Puxa vida, posso relacionar isso com um assunto diferente? E aí é aí que entra o papel do professor. Né? É aí que o professor vai auxiliar. Então, por exemplo, se você que está ouvindo a gente hoje aí, você está fazendo algumas relações entre as obras e você está em dúvida, você não sabe se o teu raciocínio é coerente, se não é coerente, converse com o seu professor de literatura ou de análise de textos, né, para ele te auxiliar. Ele vai falar, olha, é coerente ou não é coerente. Se ele falar que não é coerente, não fique frustrado, tá bom? O importante é você pensar. Ô, Lu, você rabisca demais, né? Você grifa todos os teus livros? Todos. Todos os meus livros, todos os que eu li. Vou pegar aqui o Camões, né? Até que esse Camões tá virgem aqui, mas tá todo... esse aqui tá meio virgem. Mas eu li, ó, eu fiz orelhas. Tá vendo? Tem orelha no livro. Tá? Ó, a orelha. Tá marcada. É que esse aqui eu fiz um outro... Porque às vezes a gente tem 1, 2 exemplares e tem aquele que a gente usa pra guerra. Olha só o meu marinheiro, Malu. Nossa Senhora.
Tá vendo? Todo, coitadinho, esse marinheiro. Mas aí, por exemplo, eu tenho a outra edição, que é da Nova Aguilar, em papel bíblia, esse eu não marquei, né? Eu não rabisquei. Então, eu tenho, assim, normalmente um exemplar que é para guerra e o outro exemplar que é aquele mais bonitinho que eu vou guardar. E aí esse vai cair na mão de alguém e vai falar, nossa, ela nunca leu. Lu, os livros que eu gosto de emprestar livros. Né? Quer dizer, a minha relação é diferente, né, do que a sua. A sua é o teu instrumento de trabalho, mas para mim, os livros eu gosto de emprestar. Acabo de ler, entrego para alguém, convenço alguém a ler aquele livro e levo, e até que a pessoa fique com vontade, e aí eu dou o livro de presente para ela, ou ela faço ela me devolver, pergunta, sabe, eu tenho uma relação. Mas o único que não dá para emprestar é o Miyakoto. Ah, meu Terra Sonâmbula está lá longe, então eu ia te mostrar como ele... O meu Terra Sonâmbula está até torto, de tanta anotação que ele tem. Tem muita anotação, e assim... E é moçambicano também, que nem a Paulina. É moçambicano. Nossa. Sabe, Malu, eu também emprestei muito livro na minha vida, perdi a maioria deles, que o pessoal não me devolveu. Mas eu me lembro de uma história de uma menina, eu estava dando aula sobre Grande Sertão Veredas, e a menina tinha 17 anos. E ela falou, eu queria muito ler. Eu falei, eu vou te emprestar, não compre. Eu vou te emprestar o meu livro, e aí, se você gostar, você compra e lê. Tá? Você lê de novo, né? E aí eu emprestei o meu livro para ela. Bom, no final do ano, lá veio ela com o meu livro, ela me devolveu. Só que assim, é um livro que eu tenho exatamente da maneira como ela me entregou. O livro está cheio de post-it, com um monte de recado para mim. Então ela marcava, ela riscava e falava assim, Lu, isso é genial. Né? E depois o outro, olha, Lu, que maravilha. Cheio de comentários dela conversando comigo, lá nos post-its. O livro era desse tamanho, ele ficou desse, né? Porque ele está guardado até hoje, né? Essa menina, acabei perdendo contato, tive contato com ela mais algum tempo, mas a gente, aluno, né? A gente acaba perdendo contato. Mas ela me entregou todo comentado nos post-its, ela não teve a ousadia de riscar o meu livro, né? Ela pôs os post-its. Eu acho muito bacana você estimular alguém a começar a ler, a conhecer, eu acho isso sensacional. E outro dia também uma pessoa veio me perguntar assim, sobre Grande Sertão Veredas, né? Eu não sou assim eu gosto muito de ler, né? Só isso. E aí ela falou assim para mim, eu queria tanto entender Grande Sertão Veredas. Como é que eu faço? Aí eu comecei a dizer, começa bem devagar, lê só a primeira página e só sublinha para mim as frases que você gostar. Olha, Lu, esse foi o caminho. Porque, assim, quando ela começou a sublinhar, né, grifar mesmo, ela falou, aí isso que você falou, eu lembrei de contar isso porque você falou da menina, isso é genial. Né? Aí ela dizia assim, isso é genial, isso é genial. Eu falei assim, é assim, né, que o Guimarães funciona mesmo, né? Que é essa coisa de você ir se encantando, né, com as frases, com o vocabulário, e aí você vai entendendo a obra, né, Lu? E essa menina, o nome dela é Joyce, e a Joyce, nas outras vezes que eu encontrei com ela, muito tempo depois, né, que ela saiu do cursinho, ela ama Guimarães Rosa. Né? É o autor preferido dela. Eu acho que a gente despertar isso já valeu. É isso, você sabe que outro dia eu falei assim, gente, eu acho que eu vou fazer uma live que eu quero explicar como despertar, né, para o Guimarães. Porque depois que você desperta, demora um pouquinho, porque não é uma leitura também simples, né, Lu, de ler, mas a hora que você desperta, aí você não quer mais parar, né? Ai, Lu, que delícia que é conversar com você, viu? Conversar sobre literatura. Olha, tá aqui anotado, essa moçambicana não me escapa agora. Não. Vamos fazer essa live depois do Guimarães Rosa juntos. Vamos, Lu? Vamos. Tá marcado, então. Alessandra Neri já sabe que pode marcar mais uma live aí com a gente. Ô, Lu, muito obrigada, viu? Sempre um prazer aqui conversar com você. E você tá muito bonita, Lu, tá? Tua sala tá linda, você tá linda também. Você também, Malu, você sabe que eu sou sua fã, né? Novos tempos. Agora eu vou pintar o cabelo de loiro também para ver se fica bom. Isso mesmo, né? Estamos aí para experimentar novas possibilidades, inclusive na vida e na literatura, né, Lu? É isso aí, a gente tem que buscar novos horizontes, né? Ficar sempre parado no mesmo caminho não dá muito certo, não, né? Dá não. Beijo, Lu. Beijo a todos. Beijo, Malu. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.